está nos acompanhando aí pelo canal Hotelaria Inteligente no YouTube. Olá, pessoal da live, né? O pessoal do Instagram que também está nos acompanhando aqui nesse momento aqui no canal também, Hotelaria Inteligente pelo Instagram. Eu agradeço aí a presença de vocês. A gente está começando agora uma live muito especial com uma pessoa que eu considero uma gigante na área de governança, uma pessoa que está há muitos anos nessa área, uma pessoa que trabalha há muito tempo na hotelaria e que vem desenvolvendo aí um trabalho muito legal, muito bacana nesse campo de governança dentro da hotelaria, tá? Ela é palestrante do Encato, participa todos os anos de Encato, está muito em destaque aí no cenário nacional. Eu vou deixar ela se apresentar, em seguida eu vou chamar ela, mas eu queria falar um pouquinho antes, pessoal, da hotelaria inteligente em si, para vocês entenderem um pouquinho o que é, quem ainda não conhece a hotelaria inteligente. Nós criamos aí, ano passado, o canal Hotelaria Inteligente no YouTube, com o objetivo principal da gente poder ajudar os hotéis independentes na profissionalização. Então a nossa ideia, o nosso propósito com esse canal é realmente poder ajudar os hotéis independentes, seja lá onde eles estão, ajudar os hotéis a se profissionalizar. Então a gente vem fazendo ao longo dos meses, ao longo das semanas, a gente vem fazendo vídeos, a gente vem fazendo conteúdos, trazendo entrevistas nesse canal. Se vocês tiverem oportunidade de acessar esse canal, vocês vão ver que tem muito conteúdo interessante. O conteúdo é especificamente para agregar para a hotelaria, né? Como eu falei, principalmente para aqueles hotéis que têm dificuldade ao acesso de conteúdo. Então eu tenho na bio aqui do Instagram, eu tenho o canal direto, a entrada direta para acessarem no YouTube o nosso canal Hotelaria Inteligente, tá bom? Eu vou chamar a nossa convidada, eu acho que o que ela tem para falar é muito importante, pelo conhecimento, pela bagagem que ela tem, eu acho que ela vai agregar bastante, por isso eu convido vocês para ficarem até o final da live com a gente e, por favor, fazerem perguntas também, façam perguntas, façam comentários que vão ser muito bem-vindos, a gente vai passando para ela, vai respondendo à medida do possível, tá bom? Deixa eu localizá-la aqui para já chamá-la para dentro da live, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que eu tô esperando ela entrar. Vamos ver se ela entra, Carla. Carla, cadê você, Carla? Fala aí. Chamar ela para entrar. Oi! Oi, Carla. Deixa eu ver se eu te Tudo visualizo bom? aqui. Ainda não te vi aqui, peraí. Eu, em vez de entrar no teu aqui, eu tava entrando lá no. Tava entrando no teu perfil em vez de entrar aqui na hotelaria. Não, eu ainda não te localizei aqui, vamos ver. Você já aceitou Tô... aí? Sim, já tô aqui te vendo. Eu não tô te vendo aí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Quer que eu saia de novo? Sai e entra de novo, Carla, por favor. E agora? Eu não tô te visualizando, mas enfim, eles estão dizendo aí que tá dando para ver os dois. Vamos Isso. tocar em frente assim? Eu não tô conseguindo te visualizar, mas enfim, vamos tocar em frente. Então, cara, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
por ter disponibilizado esse tempo aí com a gente. Eu acho que o que tu tem para falar para a gente é muito rico, até em função da tua bagagem, em função da tua vivência que tu tem dentro da hotelaria, né? Nessa área de operação, nessa área de governança, que é um vamos dizer, dos corações do hotel, nessa área de governança que é tão importante. Carla, eu gostaria de pedir para você, inicialmente, você se apresentar, falar um pouquinho de você, tá? Eu já falei um pouco aí da hotelaria inteligente, então eu pediria para você falar um pouquinho aí do teu trabalho, de você, da tua empresa e tudo mais, por favor. Tá bom, Gunnar. Eu entrei na hotelaria em 2005 e quando eu entrei atuando como camareira, porque eu sentia necessidade de conhecer um pouco da operação antes de começar a galgar outras coisas, né? E ali, a partir dali, eu comecei a entender como funciona o processo, como funcionam as coisas, o pensamento do hoteleiro, como funciona a necessidade do hóspede, né? O trabalho em equipe, né? Que é tudo diferente. Eu venho de uma outra área que não tinha nada a ver. Eu venho de banco, venho de gerenciamento de outros tipos de empresas que não tem nada a ver com a hotelaria, né? Eu sempre fui hóspede, né? E aí acabei me apaixonando pela operação, assim, de uma forma que a necessidade de contribuir, de ajudar o crescimento, né, nisso foi fantástico, assim. Aí ao longo do caminho conheci pessoas maravilhosas, né, que incentivaram ainda isso tudo. E aí hoje eu sou consultora, faço consultoria em hotéis, em residencial geriátrico, na hotelaria hospitalar, né, também. E hoje eu estou governanta também, né, de um hotel em Balneário Camboriú, moro em Itajaí, e com uma equipe fantástica também, e é isso aí. E legal, mais. Bacana. Joia, muito legal. Bom, a gente já se conhece faz algum tempo, já troca algumas informações há algum tempo, né, Carla? Então eu sei que tu tem uma experiência muito interessante de realmente fazer essas consultorias, acabar sempre também, além de ensinar, acabar sempre aprendendo um pouco. Então, acho que isso é muito rico e até foi um dos motivos que acho que me motivou a gente estar conversando agora aqui. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho assim bem interessante, pelo menos para a gente poder iniciar esse bate-papo, e para quem está assistindo, eu acho que também é bem válido a gente abordar isso aí, pessoal, é a questão de custos, né? Dentro dessa experiência, dessa bagagem que você tem, dentro desse caminho que você já fez trabalhando como consultora em hotéis, em hospitais, em residenciais geriátricos, como você falou, o que você considera hoje como uma oportunidade grande, assim, uma oportunidade muito fácil de visualizar, muito fácil de mexer em relação a reduzir custos dentro da governança? O que você me diria em relação a isso? Olha, eu digo que essa redução ela está nos detalhes, né? Às vezes não se dá importância para algumas coisas que no fim acaba sendo um gargalo ali, né? E aí assim, por exemplo, o retrabalho, né? É um gargalo grande hoje, a partir desse novo momento que a gente está vivendo, a redução de equipe vai ser uma coisa certa, assim, não tem como a gente não passar por isso, né? E aí a gente não vai poder se dar o trabalho de ter retrabalho. A gente vai ter que refazer toda a operação, a gente vai ter que rever todos os processos, né? E menos, sei lá, menos 2, menos 3 camareiras num empreendimento que não é tão grande faz uma diferença enorme, né? E ainda se essas pessoas ainda não tiverem o equipamento necessário, adequado, né? Os acessórios também para trabalhar, o próprio produto, né, se não for adequado, se for um produto mais fraquinho, uma diluição, tem aqueles produtos que o pessoal usa que não tem diluidor, né, que é no olho, sabe? Então, quer desperdício maior nisso, impossível, né? E eu acho que é por aí, é tudo nos detalhes, né? Tanto na hora de unir uma cama, por exemplo. Já tive situações que eram 2 camas de solteiro, foram unir e não tiraram o lençol de solteiro para colocar o de casal, né? Coloca por cima. Então são 3 lençóis fazendo uma cama só, né? E por que não retirar e dobrar direitinho para poder reutilizar depois, né? Já que está limpo mesmo. E aí vai um custo que vai para a lavanderia. Depois são 3 lençóis para uma noite, né? De repente é só uma diária. Então são esses detalhes que a gente vai ter que reaprender, quem não sabe ainda, né? Reavaliar para poder
diminuir esse custo final, né? Não, sem dúvida. Eu acho que tu falou uma coisa bem importante. Estar nos detalhes, eu acho que demanda muita questão de treinamento, né? Demanda muita Sim, questão de estar junto com elas lá, com o pessoal de governança, realmente sim, explicar, treinar, supervisionar para ver se elas estão fazendo correto. Porque tu deu dois exemplos simples, mas são exemplos que têm um impacto relativamente grande. Tu vê, a questão de dosador de produto, se tu não tem um dosador, né, que realmente faça uma dosagem, coloque a quantidade ideal, você vai ter um desperdício. Produto é uma das coisas que tem um alto custo dentro da governança, na verdade. E a própria questão do enxoval, que inclusive eu tenho uma pergunta para ti mais na frente, mas a própria questão do enxoval, né? A lavagem do enxoval, toda essa questão de manejo, ela custa, né, sim, Carla? sim. E aí, às vezes, esse manejo não é tão adequado pela equipe, né? Aí acaba ou sujando, ou estragando, ou manchando, né? E aí, e quando é numa estrutura que não se tem esse acompanhamento, essa supervisão, sabe, passa batido. Aí depois quem foi? Sabe? Ah, pois é, não sei. Sabe? Ninguém viu, ninguém sabe. Então a gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de estar junto com as meninas, né? Entendo. Treinando, ensinando, mostrando, supervisionando, cobrando. Não importa. A gente tem que estar junto com a equipe. Que legal. Agora eu te pergunto o seguinte, aproveitando o gancho aí, né? A gente está falando, olha, você está colocando, está nos detalhes uma oportunidade grande da gente reduzir custo dentro da governança. Que nível você vê hoje de treinamento dentro da governança? Que nível você vê de treinamento nos hotéis que você tem passado, nas empresas que você tem feito consultoria ou tem treinado? Você vê que o pessoal está imbuído realmente em treinar, você vê que tem muito campo ainda, muito espaço para que realmente o pessoal seja treinado. Como é que você vê isso hoje nesses teus trabalhos que você faz externamente? Os meus trabalhos, eles são, vamos dizer assim, que 100% dele, para não dizer 100, sei lá, 98% deles, ele é feito com hotel independente, né? Não são hotéis de rede. Né? Então, esses hotéis, eles são muito carentes de informação ou de formação, né? Porque acaba sendo aquela hotelaria um pouco mais antiga no sentido de tradicional, né, que a governanta ou a responsável é aquela camareira mais antiga, né, só que ela aprendeu na raça, sabe, ela não teve informação, ela não teve essa formação, né. Então, acho que as pessoas estão acordando para esse novo cenário, esse novo despertar de... Ai, só um pouquinho. Desculpa. Esse novo cenário de necessidades, né, que a gente vai começar a ter, quem já não tem, né. E assim, a informação, ela, apesar de estar disponível na internet, situações como essa que a gente está fazendo, às vezes ela é escutada, mas não é entendida, né? Então ela Sim. tem que passar por um processo aí sei lá, cognição, não sei se é esse o termo correto, né? De tradução, né? De entendimento, né? Às vezes as pessoas que chegam para trabalhar com a gente, ela tem a boa vontade, mas não tem o discernimento, né? E a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, sabe? E às vezes o que é certo num hotel, né, não é certo no outro, né? Então tem aquelas camareiras que chegam pra gente, mas lá no hotel eu fazia assim, sabe? E lá estava certo, o padrão de colocar as toalhas era daquele jeito, de colocar os amenities era naquele local, né? Mas nesse hotel que ela está trabalhando agora não é mais, aí tá errado, sabe? Como é que a gente consegue transformar isso na cabecinha dela, né? Sim. Porque ela também acaba tendo a interpretação assim, pô, mas tudo que eu fiz até hoje estava tudo errado. Ah, não dá, essa pessoa aí que é louca, sabe? E aí ela meio que se revolta, né? Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade, sei lá, de conseguir interpretar, empatia, né? De conseguir interpretar o que essa pessoa, o que essa camareira, o que essa nossa colaboradora passa, né? O conflito interno dela, né? Então a gente tem Sim. que ser responsável por isso, pela informação bem dada, pela comunicação, né? Pela comunicação com ela.
Não, sem dúvida nenhuma. E como é que tu vê essa questão da hotelaria independente? Tu acabou de falar que tu tem um trabalho maior, né, mais focado na hotelaria independente. Como é que tu vê a questão da hotelaria independente, essa área da governança, vamos dizer, na questão de estar se atualizando no mercado do que está acontecendo, né? Porque uma coisa é a gente ter oportunidade de reduzir custo, uma coisa é a gente ter oportunidade de cuidar dos detalhes para poder evitar desperdícios, para ter o pessoal mais alinhado dentro do que precisa trabalhar. E a outra coisa é a questão de você estar atualizado com boas práticas, com tecnologia no mercado. Como é que você vê isso dentro dessa área da governança na hotelaria independente? Isso acontece em parte, acontece muito pouco. Eu queria ouvir um pouco de ti sobre isso. Não, sabe assim, acontece bastante, só que às vezes essa hotelaria independente ela é pequena, né? E aí o proprietário, o diretor, o gerente, ele não tem tempo, muitas vezes, para se direcionar para o setor de governança, né? Então, vai fazendo, faz aí, precisamos e tal, sabe? Então, tem que alinhar melhor essa comunicação e essa pessoa que atende, digamos assim, esse setor, ela é um muro, né, entre a gestão e a operação, né? Ela tem que conseguir traduzir para a operação a necessidade e tem que traduzir para a gestão, para a administração, a necessidade, né? Então eles têm que entender se consegue ou não atender no tempo que eles precisam, né? E sim, se consegue atender, porque ela vai ter a mensuração da sua equipe, né? Ela vai ter que passar isso para a equipe. Ou ao contrário, daqui a pouco ela não consegue atender aquilo que eles estão querendo com a equipe que ela tem, e ela vai ter que dizer, olha, a gente vai ter que estender esse prazo, vai ter que contratar mais gente, enfim, vai ter que fazer alguma coisa, porque eu não vou conseguir atender nesse momento, né? Então a responsabilidade dela fazer esse meio de campo, sabe, ela tem que ter essa visão mais sistêmica, né? O que influencia junto à administração e o que influencia junto à equipe, até que ponto ela pode cobrar, né, solicitar isso da equipe, e até que ponto ela sabe que a equipe tem condição sim de dar, né, e aí ela vai ter que dar essa puxada, né, então uma pessoa que está nessa posição, ela tem que ter um equilíbrio muito forte, muito grande, assim, o equilíbrio no sentido de análise mesmo, sabe, vai dar tempo, não vai dar tempo, ela tem que mensurar isso, o processo, se não tiver processo, não consegue, né? Eu, na minha cabeça, pelo menos, eu penso o processo, né? Então, sem dúvida. Não, isso pode falar. Perfeito. E dá para entender nisso que você está falando, que essa pessoa que está à frente da governança, né, que seja uma líder, que seja uma camareira responsável, ou que seja uma supervisora, quem for, eu acho que você está deixando bem claro para a gente que o posicionamento dela, quanto a ir buscar essas atualizações, quanto até se permitir, né, que coisas novas entrem, acho que é isso que faz a diferença, que é o que tu está falando. Se realmente tiver uma pessoa à frente que tem esse perfil, ou não precisa nem ter esse perfil, mas que tenha essa abertura para poder também deixar entrar coisas novas, isso acontece. É isso, né, Carla? Sim. E assim, às vezes a pessoa está nessa posição, assim, eu vou falar pelas coisas que eu já presenciei, tá? Não estou dizendo que é verdade absoluta. Às vezes a pessoa que está nessa posição, ela tem medo de assumir algumas responsabilidades perante a administração, né? E eu acho que ela tem que mostrar que ela não pode ter medo, porque ela está do lado deles, né? Ela é um cargo de confiança deles, então ela está alertando eles que vai dar para fazer, que vai dar para entregar, ou não, que não vai dar para entregar, que não vai dar para fazer, que está errado, né? Ou que está super certo, sabe? Ela tem que dar essa segurança. Eu sempre vejo a administração está pedindo, né? Mas ela também tem que mostrar para a administração que ela não vai conseguir entregar. Né? Contando um caso assim bem bobinho, digamos assim, mas muito importante, eu acho que foi o terceiro hotel, eu acho que eu fui governanta, que eu estava governanta, eles simplesmente, nós tínhamos 4 berços no hotel, e eles venderam 11 berços, sabe? Só que eles lançaram o home list tipo um dia antes,
né? E aí chegou naquele dia, 9 horas da manhã, eu fui ver berço, 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 como assim? Sabe? Gente, eu virei bicho, sabe? Eu virei louca, sabe? Esse cara, como é que vocês me vendem 11 berços se a gente só tem 4, 3 ou 4 a gente tinha? Vocês são maluco, sabe? Tudo bem, pode vender, mas me avisa com antecedência que eu vou pedir berço emprestado, eu vou comprar berço, sei lá o que eu vou fazer, sabe? E ainda ficaram bravos comigo porque eu dei essa bronca neles, né? Então, assim, o comercial, a reserva, o gerente comercial, enfim, ele tem que ter essa responsabilidade também de também dar condições para que a operação entregue o que ele está vendendo. Né? Ele pode vender a mãe dele se ele quiser, ok? Mas avisa para a operação que vai, ó, naquele dia eu vou ter que entregar minha mãe, sabe? E a operação vai dar um jeito de fazer, porque ela está ali para isso. Tem que ter essa sintonia, né? Com certeza. Tem, Sem dúvida. tem. E Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, então. A falta de produtividade, né? Ou vamos dizer, uma produtividade que está ali, que não acontece por uma série de motivos. O que tu percebe nos hotéis, dentro da área de governança, que está atrelado a essa questão da produtividade, vamos dizer, que é uma barreira para a produtividade? Estou te perguntando assim, no modo geral, né? Porque produtividade é uma palavra-chave na operação do hotel. Quando a gente fala de governança, então, nem se fala. O que tu vê como barreira, como obstáculo, do modo geral, né? Dentro da governança, além disso que tu falou, que eu acho que é estratégico, que é a questão desse líder, né? Além de ser hands-on, ter também essa questão de abertura, de comunicação, mas o que tu vê assim como uma coisa que impacta nesse freio da produtividade, de um modo geral, na governança? Olha, tem bastante coisa. Às vezes é falta de material, às vezes é falta de equipamento, às vezes é falta de planejamento, falta de pessoal, sabe? Então, mas a produtividade das meninas em si pode ser o processo, né? Às vezes a falta de logística, pode ser o celular, né? Pode ser às vezes até o não entendimento de que aquela camareira que é boa pra caramba, naquele dia ela não tá bem. Sabe? E aí a gente vai ter que chamar, vai ter que conversar, e aí ela vai se abrir, ela vai chorar, ela vai contar, vai se lamentar, e tu vai escutar, vai tentar, naquele momento, amparar, né? E chegar assim, tá, nega, só que é o seguinte, a gente vai ter que esquecer isso um pouquinho agora, porque o bicho tá pegando, e a gente vai ter que trabalhar, sabe? E aí, às vezes, esses 5 minutos, 10 minutos de conversa com ela, que a gente perde, entre aspas, sabe? Gente, a gente recupera aquela colaboradora, a produtividade dela naquele dia é fantástica, sabe? Eu já te passei por diversas situações muito bacanas, né? Muito legais, assim, de conseguir engajar de novo, sabe? Naquele dia, né? Mas assim, a logística, então, meu Deus, às vezes a copinha é muito longe, às vezes não tem o enxoval necessário para trabalhar, tem que sair do andar que ela tá, se for andar, né? E lá ver se a lavanderia já entregou. E às vezes a culpa não é nem da lavanderia, é o hotel mesmo que não tem enxoval suficiente, né? Às vezes a gente coloca muita culpa em lavanderias e, coitada, sabe, às vezes não é, às vezes é coisa do hotel, né? E aí tá essa pessoa que é responsável, que ela vai ter que cobrar do hotel, olha, tá atrasando a entrega do check-in porque não tem enxoval, porque tem que esperar a lavanderia chegar. Então, assim, a produtividade daquele dia, daquele momento, depende de uma série de fatores, né? Muito, muito, muito complexo, assim. E aí vai da administração também estar junto, né? E assim, e fora processo. Processo é tudo, né? Não tem como tu medir uma produtividade, não tem como metrificar nada se não tiver com o processo bem definido e treinamento, né? Porque também não adianta ter o processo e não treinar o pessoal aí também já tira no pé também, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Então, tu dirias que essa questão do posicionamento desse líder ou dessa pessoa responsável da governança faz bastante diferença. Não Sim. Só voltando de novo na questão da comunicação, né, dessa sintonia com a administração, mas também na questão de posicionamento quanto à logística, quanto a toda a questão de manejo, e principalmente pelo que tu está falando em relação à gestão das pessoas, né? Porque a gente tem uma equipe, às vezes, de 2 pessoas, de 3, de 1, às vezes tu tem 10, tu tem 15, tu tem 20. E aí, realmente, tu precisa estar acompanhando de perto para não deixar a peteca cair. Eu acho que seria mais ou menos isso, né, Carla?
E uma outra Sim. coisa eu acho que tu falou que é muito importante, e isso eu bato muito quando eu converso com os hotéis, quando a gente faz uma apresentação de trabalho, faz uma proposta, um orçamento, que a gente conversa muito, é a questão de normas e procedimentos, é processos, é o que você falou. Tem que ter o processo bem definido, né? Primeiro porque isso está totalmente atrelado à produtividade, não sei se tu concorda comigo. Mas por outro Sim. lado também, para tu poder cobrar, para tu fazer treinamentos, para tu poder melhorar as rotinas, tu precisa ter esses processos bem definidos. É isso que tu falou, né? Sim, sim. E assim, às vezes a equipe, quando a gente entra, a gente inicia um trabalho no hotel, que a equipe não, que o hotel não tem esses processos, né? E esses procedimentos, e aí tu começa a inserir, gente, dá uma revolta, sabe? Ah, chegou agora, já quer mudar tudo, né? Mas se é um método, se apresenta para o hoteleiro uma metodologia que dá certo, já comprovada, sabe? Desculpa, a equipe vai ter que se adequar, né? E assim, e nessa hora que a gente percebe quem é parceiro e quem não é, né? Então não se trata de ser puxa-saco, não se trata de ser explorado, não é esse o raciocínio, sabe? E sim quem é o profissional que vai comprar aquela tua ideia da metodologia, né? E aí a gente também tem essa responsabilidade de conseguir ter que demonstrar, provar para a equipe o porquê que isso é bom, o porquê que tem que ser feito, em que vai impactar até no dia a dia delas. Né? Tem pessoas assim que não são organizadas, né? E a gente tem que ensinar essa organização. Então ela sobe para o andar, faltou, sei lá, o produto tal, vou lá buscar. Aí já desce 11 andares para pegar o produto tal. Aí sobe lá, a minha esponja tá ruim, vou descer. Aí desce de novo. Então assim, organiza, só que ela tem que ensinar, sabe? Tem pessoas que não conseguem, ela não vou dizer que seja desatenta, não é? É que alguns detalhes passam despercebidos, que elas só vão perceber na hora que estiver faltando. Né? Então já faz uma relação, já faz um rol de coisas que ela tem que levar, sabe? Então não adianta que a equipe, o resultado da equipe cabe a nós, né? Sermos responsáveis por um caminho que eles têm que trilhar. Né? Esse crescimento depende da gente. A cara da equipe é a cara do líder. Né? Então, sei lá, eu puxo muito para mim a responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu puxo a responsabilidade, porque eu tenho essa conscientização de ter que treinar, de ter que passar informação, de ter que comunicar, de ter empatia, de ter o processo, sabe? Com tudo isso, eu entregando isso para elas, eu posso cobrar, porque daí elas estão conscientes. Né? A gente não pode cobrar o que a gente não ensina, não mostra, não demonstra, enfim, não guia. Né? E aí, a partir disso, daí a gente tem, não é autoridade, mas assim, a gente tem o modelo, né? A gente segue um modelo de liderança que tu diz, eu te ensinei, eu te mostrei, tá aqui na tua mão, por que tu não fez? A gente tem esse sentido da cobrança, de conscientizar o funcionário, a colaboradora, de que ela tem que ser parceiro também, porque eu tô fazendo a minha parte, ela tem que fazer a dela. Sem dúvida. Eu acho que tu está deixando bem claro que realmente essa interação com a equipe, né? Essa sintonia, essa conexão com a equipe, esse dia a dia com a equipe, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que é isso que eu estou entendendo realmente que tu está falando. Não, muito Sim. legal. E aí, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre o trato com o enxoval. A gente sabe que o enxoval, né, é uma das grandes riquezas ali da governança, é uma coisa que tem um peso muito grande dentro de todas as rotinas, né? Porque, afinal de contas, é um enxoval onde o hóspede vai estar dormindo, o hóspede vai estar utilizando no toalete. Então, a gente sabe o custo que tem um enxoval, a gente sabe toda a complexidade que tem de lidar com isso, que é a questão de manejo, que é a questão de produtos que vão estar sendo utilizados, que é a questão realmente de estar administrando esse enxoval, a questão de qualidade dela. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, pelo menos de 2, 3 pontos muito importantes que a gente tem que realmente ficar mais atento, porque o enxoval é uma coisa aí que carece aí de uma atenção muito especial, né, cara? Sim. Existe, assim, em relação ao enxoval, é uma das minhas paixões também de falar, né? Tu me pediu 2, 3 coisas, eu acho que vai ser difícil eu elencar essas coisas, né? Mas, assim,
vamos falar uma parte das meninas, né? As camareiras, vamos começar pelo hóspede. O hóspede que chega no hotel, como eu falei ontem, a gente não sabe que tipo de saúde ele tem, né? Então ele pode ter doença de pele, ele pode ter uma série de situações que a gente não tem noção. E a gente só fica sabendo quando a gente olha no criado mudo dele ou na bancada e vê aquele monte de remédio que eles acabam trazendo, né? Então assim, opa, não, é uma pessoa que é tranquilinha, tem algum problema aí. Então as meninas têm que aprender a observar isso também, porque a tendência na hora de tirar o enxoval é amassar todo ele, envolver todo ele e trazer para o corpo, né? Segurar ele no sentido corpo aqui, que não tem necessidade nenhuma, né? E aí quando a gente começa a mostrar isso para elas, elas acabam tendo um cuidado maior também, porque senão acaba jogando no chão, pisando em cima, arrastando. Tem hotel que faz trouxa com a próprio lençol que está tirando ali, e é uma trouxa que arrasta, não é uma trouxa também que acaba... até o fato de fazer a trouxa e dar um nó, tu já acaba puxando aquela fibra, né? Tu já acaba machucando, entre aspas, né? Aquela peça. Então, fora produto químico, né? Que tem lugares, a gente usa cloro, ainda usa cloro na operação, né? A água sanitária, que sei lá como é que chamam, hipoclorito de sódio, aí tem várias denominações, que isso lhe corrói a fibra, né? Então, se daqui a pouco tá limpando o banheiro e vai lá, não tem pano suficiente, né? E aí vai lá, usa a toalha para recolher, para secar aquele produto que foi colocado, cara... E aí a culpa dela que usou aquele pano, aquela toalha? Não, é culpa do hotel que não deu o pano. Aí a culpa do hotel que não deu o pano? Não, é da governanta que não foi lá solicitar o pano, né? Embora às vezes a gente solicite e não tenha, e não é dado, né? Mas aí é uma questão que já saiu do padrão da responsabilidade da camareira, o fato de não ter o material. Ela vai fazer, ela tem que fazer. E como que ela vai fazer, o hoteleiro, o dono, a administração, o gerente, e às vezes a própria governanta não quer saber, não está acompanhando, né? Está deixando ela sozinha lá para fazer, sabe? E a equipe sozinha, ela se torna, tipo, me largaram, me deixaram de mão, sabe? Vou fazer de qualquer jeito, porque não tem ninguém me olhando mesmo, sabe? A gente tem que ter uma supervisão com um olhar de cuidado, tanto da pessoa quanto da operação. Quanto do material, né, do enxoval, no caso. Sabe? Então, aí vai para a situação lavanderia. Né? Às vezes a gente, por ter um preço mais baixo, o hoteleiro negocia com uma lavanderia que, se for olhar, é complicado a situação, sabe? Questão de estrutura, a questão lá dentro. Eu já tive em lavanderias que a parede era totalmente mofada, sabe? A bancada onde era colocado o enxoval sujo, o enxoval limpo, na verdade, sabe? Então a parede mofada tinha uma bancada que dali saía da centrífuga, da máquina, saía, eles colocavam nessa bancada, sabe? Para depois colocar na secadora, né? Então assim, parede mofada, bancada úmida, sabe? Tá levando coisas junto com o enxoval que não tinha necessidade nenhuma. Né? Então também tem que ver a estrutura de lá, daqui a pouco vem enxoval rasgado, por que vem enxoval rasgado? Sabe, daqui a pouco é um negocinho que tipo, tá puxando o fio dentro da secadora, sabe? Então, na hora de escolher a lavanderia terceirizada, sabe? A pessoa que tá, pode não ter sido eu que negociei, mas eu tenho que estar lá, tenho que ter a responsabilidade de ir lá conhecer esse local. Até para conseguir dar um feedback pro hoteleiro, né? Pro gerente, enfim, para quem escolheu. Então, passa por uma série de motivos. E às vezes, o que me dá, eu fico muito indignada, é quando a gente coloca uma toalha novinha, sabe? Recém chegou, ganhou, assim, ai, que legal, vamos colocar, não sei o quê. Aí o hóspede vai lá e mancha, sabe? Ou vai lá com o ferro que ele traz escondido e pega uma chapinha, sabe? E apoia em cima da toalha de rosto e fica aquela queima no... Gente, eu fico tão... Sabe? Vontade de... sabe? E se a gente tem o controle disso, a gente vai cobrar do hóspede, né? Então, assim, o hotel é ressarcido daquele valor, ok, né? Mas não é aquele valor ali, é menos uma toalha no enxoval, sabe? Que não vai ser reposta com aquele valor que ele está pagando. Né? Para mim, como governanta, não vai ser resposta. Para o hotel não vai ser reposta, mas para o hotel está sendo ressarcido, né? É diferente, são duas situações diferentes.
Tu tá tirando o teu inventário de enxoval, uma unidade, duas, três, o hotel tá recebendo, mas tu continua, naquele momento, tu continua sem aqueles itens, né? É bem isso. Exatamente, que faz falta lá na frente, né? Sim, sem dúvida. Ô, Carla, e falando de operação de lavanderia própria, tu vê que os hotéis já estão mais conscientizados, vamos dizer assim, os hotéis já estão mais preocupados em utilizar produtos realmente com alto rendimento, com alta qualidade, né? Ou continuam utilizando aqueles produtos do modo geral que têm um custo-benefício bom, não são produtos caseiros, mas também não são produtos de alto impacto. O que tu vê nisso? Olha, nos hotéis que eu passei, os que tinham realmente lavanderia própria, eles estavam com produtos bons, sabe? E se não era tão bons, aí depois que eu cheguei, melhoraram, sabe? Então, assim, às vezes por questão financeira mesmo, né? Porque é uma compra que num primeiro momento, comprar toda uma bateria de produto, ela é cara, sabe? Mas a gente mostrando e fazendo cálculo, né? Para eles percebem o quanto que isso é importante, né? A aquisição desse produto melhor, sabe? E eles estão, sim, por onde eu andei, os produtos são bons, são bons. Legal, legal. Legal, muito bacana. Ô, Carla, e eu também tenho uma curiosidade, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, até considerando esse cenário que a gente está hoje, a gente até falou um pouquinho no início da live sobre isso, esse cenário que a gente está agora, de ter que se reinventar, de começar, quando tiver essa retomada da operação, começar de uma maneira diferente, e a gente sabe que, inevitavelmente, os hotéis vão ter que entrar mais enxutos, de uma maneira mais racionalizada, de uma maneira mais alinhada em relação à despesa, em relação a custo. Isso é fato, né? Eu estava conversando participando de um debatezinho semana passada com um colega, e ele falou, poxa vida, mas os hotéis já trabalham de uma maneira tão enxuta, tão racionalizada, porque no Brasil a gente tem que trabalhar dessa forma. O que você daria para a gente de recomendação, para quem está nos assistindo, o que você daria de recomendação, de sugestão, de alguns caminhos assim chaves para reduzir realmente, racionalizar a partir de agora, com esse novo cenário na área de governança? Além disso que você já falou, que eu acho que foi muito propício, questão de detalhes, a questão de trabalhar a equipe, não vai ter como, vai ter que racionalizar, mas o que você daria, assim, alguns caminhos principais falando de racionalização? Olha, difícil essa pergunta. Difícil no sentido assim, profunda, né? Acho que a primeira coisa é rever processo, tá? Não tem como a gente fazer qualquer coisa sem passar pelos processos, né? Porque, às vezes, a gente faz coisas que não tem necessidade no sentido de um saco de lixo, por exemplo, né? Vamos falar assim, no saco de lixo lá do refeitório. Ele não está totalmente cheio, sabe? Aí, claro, só que daí não dá para ficar esperando ele encher, porque vai ficar com cheiro ruim, sabe? Então, coloca um saco de lixo menor. Né? Coloca um recipiente lá menor, um balde, sei lá como é que a gente pode falar, uma lixeira menor, com um saco de lixo menor, sabe? E aí um saco que é de 200 litros, por que não botar um de 150 ou botar um de 100? Sabe? Se troca, talvez se troque com uma maior frequência. Né? Eu já tive situações que... passei agora no hotel, né? De 85 funcionários, aí entrou em férias, uns saíram, né? A gente ficou em 10, tá? O saco de lixo estava ficando o mesmo, peguei e disse, não, gente, não pode ser, sabe? A gente vai ter que procurar uma situação menor, né? Vai ter que diminuir, porque daí eram 80 pessoas produzindo lixo, agora são 10, sabe? Então não dá para ser. Então são exemplos pequenos, né? Que se tu vai fazer isso ao longo de todo um mês, vai fazendo como é que se chama? Um levantamento, né? Um detalhamento dos processos, tu vai ver que tem muita coisa para modificar. Bastante, bastante. Sabe? E ainda assim, que esse hóspede vai chegar com muito mais exigência, né? Por medo. Se eu sou hóspede, se eu sou cliente hoje, sabe? Eu vou no restaurante e eu vou ficar assim, será? Sabe? Será que a pessoa lá dentro não espirrou no meu prato? Sabe? Será que realmente lavou a mão na hora de pegar essa fruta? Sabe? Então, e o hóspede não vai ser diferente,
Não vai ser, ele também vai estar. Será que realmente é lavado? Sim, enxoval é lavado porque dá para ver, né? Tem como, ele tá passadinho, tá bonitinho ali, né? Mas será que o vaso sanitário realmente foi bem higienizado? Não é limpo, higienizado, sabe? Será que a maçaneta, será que o interruptor de luz, o controle remoto, o telefone? Então, assim, a gente vai ter que rever o processo, sabe? Pode ser que daqui a pouco a gente tenha que agregar algum, muito provavelmente tenha que agregar algum produto que a gente não use, que tenha esse efeito mais de desinfecção, não, como é que chama? Enfim, que tem uma ação mais potente na hora de fazer a... Não é desinfecção, como é que chama? É desinfecção. Mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então pode ser que a gente tenha que agregar isso, né? Então não vai ser vai ser um valor que antes não era gasto, vai ter esse produto a mais. Mas em compensação, o quanto de outras coisas que a gente pode racionalizar, porque diminuiu a equipe, porque diminuiu o hóspede, né? Porque vai ter um hotel de 15 andares, por que eu vou deixar todos os frigobar dos 15 andares ligados? Né? Não, vamos deixar metade desligada, vamos deixar só 3 andares ligados, sabe? Vamos ocupar primeiro aqueles. Enfim, de novo, cabe a gente que está na linha de frente a ajudar o hoteleiro a pensar nessa situação, né? Que às vezes assim, ele está tão ocupado, tão preocupado com a venda, com a folha de pagamento, com o pagamento de imposto, sabe? Ele está tão preocupado com isso que ele não tem cabeça. Por isso que a gente está lá, né? Ele botou uma pessoa lá para pensar para ele, né? Eu acho que a gente tem que puxar essa liderança para a gente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é aí que entra realmente o papel da pessoa que está à frente da área, né? As pessoas que estão à frente da área, justamente para fazer esse papel, porque o hoteleiro, o proprietário, o investidor, o administrador, ele não tem nem tempo e muitas vezes não tem nem expertise e envolvimento para tomar alguma decisão em relação a isso ou ter algum insight em relação a melhorar alguma coisa. Mas eu acho que tu foi muito assertivo, eu acho que tu tocou no ponto-chave. Para racionalizar, realmente repensar os processos, repensar os procedimentos agora, como é que vão ficar com esse novo cenário. Eu acho que isso é perfeito. Né? Perfeito, muito legal. Bom, se tu permitir, concordar, eu gostaria de abrir para algumas perguntas, Carla. Claro. Tem várias pessoas fazendo perguntas. Então, pessoal, por favor, fiquem à vontade, vamos, pelo menos algumas perguntas a gente conseguir passar para a Carla, para ela poder responder para a gente algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês têm. Eu vi que a Carla... Não pode ser pergunta muito difícil, tá? Eu vi que a Carla, que está assistindo agora a gente aqui, ela agora há pouco ela colocou uma pergunta sobre enxoval. Ela falou, olha, fale um pouquinho sobre tratamento do enxoval. Não sei se tem alguma coisa a mais a agregar, mas, Carla, eu acho que, no modo geral, ela foi bem assim, criteriosa no que ela falou. Tu tem mais alguma coisa que tu acha interessante falar? Porque enquanto a gente estava falando, ela pediu para falar um pouco mais sobre enxoval. Tem mais alguma dica, alguma coisa? Pois olha, eu acho que como é que eu vou dizer, o tratamento, né? Um armazenamento, né? Uma rouparia, uma copinha bem organizada, bem limpa, sabe? Isso acaba afetando muito, né? A arejada, né? Porque tem situações em que a prateleira é enferrujada, tem situações que é uma madeira que ela não foi lixada, então tem aquelas felpinhas assim que acaba puxando o fio da peça, sabe? Tem, às vezes as camareiras deixam alimentos dentro da copinha, sabe? Aí atrai bichinho, atrai barata, traça, formiga, enfim, né? Então, isso falando na copinha, falando no armazenamento, né? Falando em quem manuseia, sabe, a situação de arrastar o enxoval no chão, né, isso é bem triste, assim, porque aquela mancha de arraste, ela não sai, sabe, porque entra na fibra de tal forma, sabe, que a lavanderia não consegue fazer milagre, sabe, acho que às vezes a gente trata a lavanderia como se ela tivesse obrigação de algumas coisas, sabe, e a regeneração do enxoval não é responsabilidade da lavanderia, né, então o processo do enxoval, ele começa... Não é na lavanderia que ele começa com a gente, sabe? Na hora que eu identifico o enxoval para mandar para a lavanderia, porque tem roupa que vai para a lavanderia que não está identificado, né? Aí a lavanderia depois não sabe quem é,
sabe? Não sabe como faz. Tem horas que olha só, tem horas que as meninas tiram um enxoval da cama, né, um enxoval sujo, e ela simplesmente embola tudo e manda para a lavanderia. Aí quando chega lá na lavanderia tem controle remoto de ar-condicionado, tem controle remoto de televisão, sabe? Então assim, gente, um controle remoto oficial, original, ele custa 200, 300, 400 reais às vezes, sabe? Então assim, que é custo maior que isso? A não atenção na hora de retirar, né? Então, tudo isso, sabe, faz parte desse como é que eu vou dizer assim, dessa ajuda, né? Dessa economia dentro do setor. Sim. Né? Sim. Às vezes as meninas colocam, não sei como que é levado o enxoval, né? Mas às vezes o próprio produto químico cai dentro do carrinho, sabe? Aí já, se for um enxoval que é colorido, porque existe enxovais coloridos no nosso meio, sabe? Se for um cloro, já vai desbotar e às vezes é uma peça nova. Sabe, às vezes é uma colcha maravilhosa que recém foi colocado, aí por descuido caiu um cloro lá. E aí? Sabe, quem é que paga esse custo? É o hoteleiro. Sabe? Então a gente tem que ter proporcionar situações para as meninas que elas consigam minimizar esse acidente, digamos assim. Entendi. A Mineia pergunta o seguinte, o tratamento químico na lavanderia? A gente falou um pouco, você me comentou que hoje os hotéis que você tem passado, tem feito trabalho, as lavanderias estão utilizando produtos mais profissionais, produtos de um rendimento melhor e principalmente que trabalham uma qualidade melhor na questão de lavagem. Agora não tem jeito, né? Eu acho que o produto, quanto mais profissional o produto e quanto mais rendimento ele tem, não adianta, o valor dele vai ser outro, né? E aí você tira essa questão do custo justamente no rendimento e na qualidade desse produto, né, Carlos? Sim, sim. Eu acho que a questão da lavanderia, se for a lavanderia interna, né, é estudar junto, é pegar o fornecedor pela mão, sabe? Me ensina como é que tu faz, qual é o raciocínio, sabe? Porque a gente não... Eu ainda sou técnica em química, sabe? Ainda tenho uma facilidade, né? Agora, aí tem... Mas tem pessoas que não, sabe? Que não tem essa informação, sabe? Então, o que tem que fazer? Pegar o fornecedor. Meu amigo, vem cá, sabe? A gente está com o teu produto, me ensina aqui, porque eu não estou conseguindo essa mancha, eu não estou... como é que eu vou dizer assim? Eu preciso dessa informação, eu escolhi o teu produto, tu vai ter que me ajudar a salvar o meu enxoval, sabe? E aí ele vai estudar junto contigo. O fornecedor ele tem que ser parceiro, sabe? Não dá para ser... Um fornecedor, ele não é só uma pessoa um entregador, sabe? O fornecedor ele tem que estar junto, ele tem que dar treinamento, ele tem que fornecer mais informações de como otimizar, rever processos dele mesmo, sabe? Cada tipo de peças, né? É um tipo de programação ali na hora de lavar, sabe? Então, num lençol eu não vou colocar tanto amaciante quanto eu coloco numa colcha, num edredom, sabe? Então, cada caso é um caso, né? Aí é para 5 lives cada assunto desses, né? Sem dúvida. O Toalhas Vivas, ele está perguntando o seguinte, Carla, não tirando o foco, mas qual a sua visão sobre os governantes? Sou governante e sei que existe preconceito por ser homem. Só um minutinho. Quantos talentos estão escondidos por terem essa barreira, esse medo? É verdade. É verdade. Eu conheci 2 governantes só, né? Passou por mim até hoje só 2. E aí eu não sei realmente se... às vezes eu acho que as pessoas não se apresentam por medo, porque imagina, minha equipe eram 29 pessoas, né? Agora estão tudo de férias quase. Como que ele vai lidar com 29 TPM, com 29, sabe, problemas? Às vezes o sexo masculino não está tão... ele não está inserido naquela TPM daquela pessoa, então ele não sabe como lidar, né? Um pouco eu acho que assusta, sabe? Mas eu já vi, desses 2 que eu vi, eu aprendi muito com eles, sabe? Porque eles acabam tendo um raciocínio, eles têm uma sensibilidade, às vezes, que nós mulheres não temos, também tem isso, sabe? Ele tem um ponto de vista diferente que a gente tem que aprender, né?
quando eu vejo que tem, eu já tinha visto ele me... A gente conversou um pouquinho hoje, eu esqueci o nome dele, desse Toalhas Vivas. É muito legal quando vê que tem um interesse masculino pelo setor, sabe? Eu acho que fica mais otimista, às vezes ganha até um pouquinho de autoridade maior ou melhor com a equipe, sabe? E até perante a administração também, sabe? Eu gosto, eu me sinto bem à vontade, né? Não acho que seja preconceito, eu acho que é preconceito porque as pessoas não estão chegando, não estão se apresentando, né? Os governantes, eles são tímidos, sabe? Eles tinham que se apresentar, eles tinham que se ver. Mas também já vi governante que ele acumulava também trabalho de manutenção, então daí também fica meio complicado, assim, sabe? Não, são duas situações diferentes, não dá? Sim, eu já vi isso, e inclusive acho que a questão que o Toalhas Vivas está colocando realmente essa, o pessoal não se apresenta muitas vezes por medo, muitas vezes por alguma barreira de ser homem, né, de ter esse preconceito, ou ter vamos dizer, esse muro na frente, mas eu mesmo já vi governantes que inclusive viraram gerente de hotel depois. Exatamente, Eu já vi isso exatamente. né? E que foram excelentes governantes. Então, realmente é o que tu falou, pensar que tem que se posicionar, tem que realmente se apresentar para poder né, chegar lá e colocar as mãos à obra, quer dizer, tem que botar a cara, né, Carla? Eu vejo esse lado, Sim. eu conheço também, eu não conheci muitos, mas os que eu conheci são excelentes governantes, e um deles, que nem eu te falei, acabou sendo o gerente de um outro hotel. Então, olha... Sabe que tem um deles, o Ailton, num curso que eu fiz em Bombinhas, que eu dei lá em Bombinhas, que era para... Não foi em Bombinhas, desculpa, ele é de Bombinhas, foi aqui em Balneário. Ele é governante lá. E aí ele ensinou, nós estávamos numa turma com 23 pessoas, se eu não me engano, e era ele mais um, só que tinha, né? Esse um era gerente. E aí ele deu uma dica pra gente que eu vou ter que passar porque eu acho fantástico, assim, sabe? Eu acho maravilhoso, sabe? Eu aprendi muito e acabei fazendo depois, porque na hora eu achei estranho e deu resultado, tá? A gente estava falando sobre, às vezes, a equipe, entre elas, uma não gosta da outra, a outra faz fofoca da uma, aí dá briga, não gosto dela, né? Essa função. E ele assim, sabe como é que eu resolvo isso? E nós, não, ele assim, botando uma para trabalhar com a outra. Né? Aí, não, tá louco, vão se matar dentro do apartamento. Ele assim, não vão não. Sabe o que elas fazem? Elas trabalham mudas, elas trabalham quietas, porque elas estão bravas uma com a outra, elas não querem falar. E aí elas vão fazer o trabalho melhor porque ela não quer que uma bote defeito na outra. Sabe? No trabalho da outra, né? Então, assim, nossa, que fantástico, sabe? Então, assim, deu briga, bota as duas para trabalhar, faça essa experiência, sabe? Eu, assim, um aprendizado ímpar, né, que eu tive nos últimos tempos, assim, e dá certo, dá bem certo. Não, realmente bem pensado, o raciocínio é bem lógico mesmo, né? Legal. Bom, então tá, pessoal, eu acho que se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui, Carla. Eu quero te agradecer, né? Eu acho que foi bem dizer uma aula que tu deu para nós, porque tu tem muito conhecimento, o que tu falou são muitas coisas, então às vezes é necessário uma live, uma conversa para cada assunto, né? Porque a área de governança é muito complexa. Mas eu acho que foi bem válido, foi muito rico, né? E eu espero poder contar contigo aí em outras oportunidades para a gente falar novamente, tá bom? Claro, Gunnar, adorei a participação também, o convite, né? Não participar, o convite para participar, né, da live. E tamo junto, a hora que precisar é só chamar. Tá bom. Tá, eu quero agradecer o pessoal também que participou com a gente. Não deixem depois de entrar no Instagram da Carla, conhecer ela um pouquinho melhor. Entrem também no nosso Instagram, na bio do Instagram, que vocês vão ter os caminhos dos vídeos. E eu convido vocês para assistirem os vídeos, que a ideia é ajudar vocês na profissionalização. Tá bom? Isso, um abração tamo para junto. todos. Isso aí, um abraço. Tamo junto, Carla. Abração para todos. Obrigada. Valeu, tchau. Valeu.